do seu lado. Você vai perguntar assim: você é ouvinte e praticante da palavra de Deus? Amém? Ouvinte todos nós somos. Estamos ouvindo diariamente. É ou não é? Seja pelas redes sociais, por mensagens aí que a gente vê nos stories de preletores, seja aquela mensagem que o pastor Tom manda às 4:30 da manhã, né? Seja pela ministração da palavra no YouTube, né? Pregações que você ouve, que você escuta. Agora, e praticante? Será que temos praticado aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Será que temos praticado os princípios que a palavra de Deus nos mostra, nos orienta? Queridos, precisamos entender que o Senhor nos chama para viver em família, e termos essa amizade, termos essa comunhão, esse companheirismo nos relacionamentos. E precisamos, irmãos, praticar, principalmente com pessoas, principalmente com relacionamentos, principalmente no que nós falamos, no que nós auxiliamos as pessoas, o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Onde há unidade, ali o Senhor derrama a sua bênção. Irmãos, o desenvolvimento, a prática religiosa, a prática de ser cristão, ela precisa trazer reflexos claros nos nossos relacionamentos. Amém? O Senhor Jesus, Ele nos mostra como exemplo principal, que Ele tratava todos com amor, tratava todos sem indiferença. Os apóstolos, os discípulos nos dão orientações práticas, básicas, disso, de que nós precisamos não ser somente ouvintes da palavra, mas praticarmos aquilo que ela nos orienta. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo 7, acho que eu vou baixar aqui, senão vai... Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem está dizendo? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Então aqui, queridos, eu já aprendo de cara que existem duas atitudes que nós temos quando nós ouvimos o que o Espírito Santo de Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Ele está falando aqui que não devemos endurecer o nosso coração. Então, ou eu endureço o coração, não, essa palavra não é para mim, esse mandamento não é para ser praticado agora, essa orientação é para fulano, essa orientação é para aquela outra pessoa, eu não me encaixo nisso, e a palavra entra, não consegue entrar, criar raízes no coração endurecido. Ou quando eu ouço a voz do Espírito Santo, quando eu ouço a palavra de Deus, eu abro o meu coração e aceito. Então o que o Espírito Santo, o que Deus está nos dizendo, queridos, ou você pratica com o coração aberto o que você ouve, o que você é ensinado, ou você endurece, vira as costas e não pratica aquilo que eu determino.
Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram, onde? No coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha, querido, que palavra dura. Essa palavra aqui precisa gerar em mim e em você, no mínimo, um temor diante de como eu tenho recebido o que o Espírito Santo tem revelado através da palavra. Como? Será que eu tenho agido com o coração duro? Será que eu tenho provocado outros a se afastarem de Deus, a não acreditarem na palavra com as minhas ações? Sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Duas consequências aqui, irmãos, básicas, duas consequências certas daqueles que não abrem o coração e praticam e colocam em prática aquilo que o Senhor ensina. Não conhecerão os caminhos do Senhor e não entrarão no seu descanso. Onde nós vamos estar, queridos? Qual turma? A chance, a oportunidade está aberta. A oportunidade de dizermos sim ao chamado, à palavra, às convicções, aos mandamentos, aos princípios da palavra, está em xeque, está à sua disposição. Como que eu tenho agido? Como que eu tenho feito? Vamos ver lá em Números, esse exemplo que foi dado aqui pelo apóstolo. Números capítulo 14. Olha o que aconteceu, queridos. Números capítulo 14. Nesse momento aqui, após relato dos espias, o Senhor tinha determinado a Moisés: saiam do Egito, caminhem rumo à terra prometida. E chega um determinado momento que Moisés envia os espias. Moisés, ele determina obreiros, homens de posição, homens de autoridade, homens que as pessoas ouviam. Vão lá e espiem a terra, vejam como ela é e tragam um relato para mim do que vocês veem, do que vocês estão vindo. E depois que eles trouxeram o relato, você vai ver isso no capítulo 13. Olha só qual foi a reação do povo diante daquela palavra. 14, versículo 1. Levantou-se, pois, depois de ouvirem o relato dos espias, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que, Moisés, nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha, queridos, que reflexo diante de uma palavra recebida. Havia uma promessa, queridos. Deus já havia operado milagres. Olha só nas pragas do Egito que o Senhor fez pela boca de Moisés, onde Faraó libertou, deixou aquele povo sair, porque sabia que o Senhor era com eles e o Senhor tinha algo melhor.
O Senhor já tinha operado milagres, maravilhas. A Bíblia fala que as sandálias não se desgastaram naquele percurso do deserto. A Bíblia fala que naquele sol escaldante do deserto havia uma nuvem que trazia refresco e trazia direção. Que no frio das madrugadas no deserto o Senhor trazia fogo que os aquecia. Maná caía do céu para os alimentar. E estavam numa palavra, caminhando num propósito, numa direção do que o Senhor tinha apontado. Mas diante de um relato, queridos, de que a terra tinha gigantes, diante de um relato que aquela terra haviam homens que eram impossíveis de ser vencidos, eles se indignaram, eles se inflamaram contra a autoridade de Moisés. Irmãos, olha o que nós lemos lá em Hebreus: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Este povo endureceu o coração diante dos relatos. Queridos, quantas vezes nós estamos como este povo aqui nesses 4 primeiros versículos desse capítulo? Temos um propósito na vida, temos uma promessa, temos uma direção na palavra, temos promessa de vida eterna, temos promessa de abundância, temos promessa de vencermos nossos inimigos, mas diante de adversidades, aqui não importa qual é o tamanho da adversidade, diante de problemas, diante de situações que se apresentam na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, perseguição, traumas, dificuldades, nós passamos a duvidar daquilo que o Senhor havia prometido. Ouvimos e não praticamos. Ouvimos que o Senhor tem uma promessa, ouvimos que o Senhor tem vitória, ouvimos que o Senhor, Ele é com aqueles que perseveram. Mas temos a atitude como deste povo. A Bíblia fala que todas, querido, toda a multidão, toda a congregação murmurou, toda a congregação duvidou daquilo que o Senhor havia feito. Queridos, o Senhor Jesus nos adverte que no mundo nós teremos aflições. O Senhor Jesus diz que se nós quisermos caminhar com Ele, devemos carregar, que a porta que leva para a vida eterna é estreita. Ou seja, queridos, na caminhada cristã, nós teremos percalços que precisarão ser superados, que precisarão ser vencidos. E eu quero te dar uma palavra para você que tem passado por uma luta, que você a vê como invencível. O Senhor é contigo, não desista. O Senhor é contigo. A promessa de Deus para você é vitória, é a terra prometida. A promessa do Senhor é nós estarmos com Ele. Seja em qualquer situação que nós viermos a passar, Ele estará conosco, queridos. Esse povo não entendeu isso. Eles começaram a indagar: mas se eu tivesse ficado lá com o Egito, sendo escravo, sendo ali maltratado, era melhor. Por que você trouxe para nós para cá, Moisés? Quantas vezes, queridos, nós olhamos para a vida que deixamos para trás e sonhamos em voltar para ela. Quando eu era do mundo, eu era alegre, eu tinha amigos, eu tinha felicidade, eu tinha prazeres. Agora é só coisas restritas. Quantas vezes, queridos, nós desejamos o banquete que o pecado nos dava, ao invés de permanecermos firmes, fiéis nas promessas de Deus. Queridos, é tempo de eu e você passarmos para uma visão de outro mundo. A Bíblia fala que nós não somos deste mundo, o Senhor é conosco, somos nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas ficaram para trás. Deixa, esquecendo-me do que para trás ficou, prossigo para o alvo,
para alcançar o prêmio da vocação que nós temos em Cristo Jesus, queridos. Eu quero te dar uma palavra de incentivo. Você que é crente há 2, 10, 20, 30 anos, ou está começando agora a sua carreira cristã, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. Amém, queridos? Essa tem que ser a nossa esperança. Essa tem que ser, mesmo no aperto, mesmo que a cruz esteja pesada, mesmo que a aflição esteja nos apertando, nos cercando, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar, queridos. E esse povo não entendeu isso. Não entendeu. Vamos continuar o texto. Qual foi a atitude de Moisés e Arão diante disso? Diante dessa rebelião? Diante desse motim que estava sendo criado ali? Porque eles falam aqui no versículo 3, querido, eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A primeira consequência, queridos, quando nós desistimos da carreira cristã, é começar a ver em outros líderes oportunidades melhores do que os que vocês têm atualmente. É por isso que nós vemos pessoas aí passando de passageiro aí, né, nas igrejas. Uma hora está numa igreja, uma hora está noutra, uma hora está nessa, uma hora está naquela outra. Por quê? Começa a haver defeito na liderança, como este povo aqui. Começou a ver defeitos em Moisés e em Arão. E começaram a falar: mas se nós levantarmos um capitão, agora é a hora de nós sairmos, porque vai ser melhor voltarmos. Assim, irmãos, são aqueles que não, só ouvem e não praticam aquilo que o Senhor nos orienta. Há uma advertência para nós, queridos, como ovelha, onde o Senhor Jesus é o nosso pastor. Onde você, como ovelha, está como membro nessa igreja, queridos. Há líderes que o Senhor colocou aqui. Aqui eu não digo que líderes perfeitos, queridos. Se você quiser buscar a perfeição em algum dos pastores, você não vai achar. Talvez ache no ensino, no tom. Não vai achar, queridos. Somos homens. E se nós diariamente não carregarmos a nossa cruz, se nós diariamente não buscarmos misericórdia do Senhor, queridos, não alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Mas para você que é membro dessa igreja, não duvide da direção que o Senhor dá para aqueles que estão na frente da obra, queridos. Não duvide. Tantas pessoas hoje, queridos, como eu disse, estão apontando o dedo, estão levando as suas culpas, estão culpando os momentos difíceis que estão passando por causa da liderança, por causa dos pastores, e saem como ovelhas desgarradas. Assim foi este povo, queridos, duvidou da promessa, duvidou daquilo que o Senhor queria. E o que eles fizeram? Vamos levantar um novo capitão, vamos abrir uma nova igreja, vamos para outro lugar. Essa direção está errada. Mas qual foi a atitude de Moisés e Arão? Vai mesmo, vai embora, o Senhor não tem nada para vocês. O que eles fizeram? Verso 5: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. É verdade o que o Senhor disse. Há uma terra boa nos esperando, há uma terra que mana leite e mel. Tão somente, versículo 9, não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. A vida que Cristo oferece,
o mundo não pode te dar, queridos. Não tenha dúvida das promessas que Deus tem para a sua vida. Não tenha dúvida. Queridos, nós precisamos entender que a vida cristã, o prosseguir na fé, o prosseguir o alvo, exigirá de nós perseverança. Olha só o relato, olha só o entusiasmo, olha só a liderança desses homens, queridos. Talvez o Senhor te colocou na frente de pessoas. Talvez o Senhor está te colocando como referência para familiares, para amigos, para seus filhos, para seu cônjuge. Agora, queridos, cabe a você, diante das adversidades que eles estão passando, você ser aquele que incentiva, aquele que traz para a igreja, aquele que leva a palavra. Olha só a diferença, irmãos, do que os outros espias falaram. Caleb, quando viu aquilo, Josué, quando viu aquilo, eles viram as dificuldades, eles viram as lutas que teriam que travar, mas eles não tinham dúvida de que o que o Senhor prometeu vai se cumprir. Queridos, seja um instrumento de incentivo àqueles que estão ao seu redor. É tempo de você, querido, ser referencial. O que adianta nós prosseguirmos a nossa fé, a nossa caminhada cristã, queridos, e sermos aquele que são os primeiros que desmotivam? Aqui eu te pergunto, você tem sido motivador para o seu cônjuge nas dificuldades que ele passa? Você tem sido incentivador para os seus filhos nas dificuldades que eles passam na escola, onde eles estão? No seu trabalho, nos seus amigos, nos seus círculos de amizade, problemas que você sabe, você tem sido aquele que empurra para acabar de afogar? Ou tem sido aquele que traz ânimo, que traz direção, que traz orientação? Josué e Caleb sabiam da posição que eles tinham, queridos. Não foi Moisés, não foi Arão, foi Josué, foi Caleb, foram obreiros, foram homens que foram referência para o povo. E eu quero dizer que o Senhor te coloca como referência para a sua família, para os seus amigos, onde você trabalha, querido, seja referência. É difícil sim o que você está passando, está doloroso, está com problemas, está com dificuldades, eu entendo, eu sei que é, mas não perca a esperança. Não perca a motivação, o Senhor é contigo, não temais. Apesar disso, verso 10, toda a congregação disse o quê? Beleza, vamos voltar. Estamos debaixo do seu cajado, Moisés, Arão, aceitamos o que você está nos falando. O que eles quiseram fazer? Apedrejá-los. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Apesar do que você tem ouvido, queridos, apesar da palavra de ânimo que você tem ouvido dos seus líderes, daqueles que o Senhor colocou na sua vida como referência, você tem querido apedrejá-lo? Você tem querido puxar o tapete e entrar na posição dele? Qual é a posição que você quer? Qual é a posição que nós queremos? Não, ele está se destacando demais, chega, agora é minha vez. E começa a armar, e começa a falar disso, disse, e começa a fofocar, e começa a falar aquilo outro. Essa reunião que você está querendo organizar aí não vai dar certo, e começa a colocar dificuldades. O que nós temos sido, queridos, para que a congregação ande? O que nós temos sido para que o ministério cresça na casa do Senhor? Temos procurado apedrejar, colocar dificuldades, colocar barreiras, é caro, a hora é alta, é muito tarde, é difícil, é complicado, para com isso, vamos tentar outra coisa. O que temos sido, queridos? Diante da palavra de que o Senhor era com eles queriam apedrejar. Não esteja na multidão, queridos, que quer apedrejar, amém? O Senhor te coloca para sustentar, para apoiar, para ser aquele que sustenta, para ser aquele que edifica, aquele que dá suporte
suporte, aquele que dá incentivo, aquele que dá ânimo. Amém, queridos? Precisamos entender que para a igreja crescer, para a congregação caminhar, para que os ministérios rompam, queridos, nós precisamos de colaboradores, não de apedrejadores. Quantos querem ser colaboradores na obra do Senhor? Como a pastora Nicinha disse, há muito trabalho, há muita coisa a fazer, há muita coisa a nos dedicarmos, queridos. Então, verso 11, verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém, aqui é tremendo, queridos, esse versículo. Porém, diante daquela rebeldia, diante daquela adversidade, diante daquele motim, diante daquele clima de animosidade, de racha na congregação, de racha na unidade, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Glória a Deus. Irmãos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do motim, mesmo diante, queridos, da falta de unidade, da falta de apoio, a glória do Senhor apareceu. Eu quero te dizer, queridos, que seja qual for a adversidade, o problema, a situação que você está passando, a glória do Senhor irá aparecer. A glória do Senhor irá mudar o ambiente. A glória do Senhor vai mudar a situação. A glória do Senhor vai trazer uma nova direção, um novo ânimo. Foi assim que aconteceu. Apesar disso, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E disse o Senhor a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando eles não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Eu faço a pergunta para a igreja nesta manhã: até quando deixaremos de crer que o Senhor é por nós, queridos? Até quando deixaremos de ver que o Senhor é conosco, diante de tamanhos, inúmeros sinais que Ele já fez? Até quando? Queridos, passe para um novo nível na sua vida. Até quando caminharemos como pessoas descrentes, crentes descrentes, convertidos não convertidos, ouve, mas não pratica? Até quando? É a pergunta para mim e para você nesta manhã. Precisamos, queridos, anelar, desejar, ter mais devoção, mais vontade de querer, queridos, caminhar no propósito que o Senhor tem para nós, na carreiras, na dependência exclusiva dEle. Só assim conseguiremos passar, irmãos, as provações. Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim? Quantos sinais eu já fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha a consequência, queridos. Olha só o veredito que o Senhor Deus deu. Chega, Moisés, chega. Esse povo não me honra, esse povo não merece. Até quando vão continuar dessa forma? Ferirei com pestilência. Mas aí, queridos, surge o papel do apoiador, do intercessor, daquele líder que amava as ovelhas, que queria o bem daqueles que estavam naquela caminhada, naquela empreitada. Olha só o que Moisés falou. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, a tua nuvem está sobre eles. Todos sabem disso, todos já conhecem o que o Senhor fez.
e que o Senhor vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se o Senhor matar este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, antes ouviram dos grandes feitos do Senhor, vão dizer: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que Ele prometeu, com juramento, o matou no deserto. Agora, pois, olha só, queridos, o versículo 17, olha só o que o Senhor nos chama a ser. Agora, pois, eu rogo-te, que a força do meu Senhor se engrandeça, como o Senhor tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande é a sua misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, ainda que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Senhor, não pare de fazer aquilo que o Senhor já tem feito. Eu sei que não merecem mesmo, Senhor, estão murmurando, não são gratos com o que o Senhor tem feito, mas o Senhor é longânimo, o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso. Eu rogo por isso, eu rogo que o Senhor continue ser misericordioso com este povo. Queridos, é tempo de eu e você sermos intercessores por aqueles que estão ingratos, por aqueles que são murmurantes, por aqueles que querem puxar o tapete, que falam mal de você nas costas. O povo queria apedrejar Moisés, o povo queria levantar outro líder no lugar dele. Mas o que Moisés fala? Senhor, tem misericórdia. O que vão dizer, Senhor? O que vão dizer? Tenha misericórdia deste povo. Eu quero te dizer que o Senhor, queridos, te colocou como intercessor por aqueles que estão padecendo ao seu redor, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que precisam de uma direção na vida, por aqueles que precisam de uma orientação, queridos. Talvez estão indo de mal a pior, estão voltando para o Egito, estão voltando para as práticas do pecado, estão jogando para trás o casamento, estão desistindo dos seus filhos. Você pode se levantar, queridos, para ajudar, para erguer novamente, para trazer de novo o Senhor ao controle de tudo que tem acontecido. Mas no verso 20 fala: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Quantas coisas o Senhor já fez por você, queridos? Quantos livramentos, quanta cura, quanta provisão, a recuperação da sua família, a reestruturação do seu casamento. Mas nós muitas vezes estamos como este povo, tantos milagres o Senhor fazendo, mas já por 10 vezes, queixando, virando as costas. É tempo de nos posicionarmos, queridos, é tempo de nos posicionarmos como aqueles que aceitam o chamado que Deus tem para nós. É tempo de termos a convicção de que da água que nós bebemos, da fonte que nós experimentamos em Cristo, não tem outra que se iguala. E nós caminharmos firmes, juntos, convictos, queridos, no propósito que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor disse no verso 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Verso 24, olha só a diferença. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Glória a Deus!
Queridos, o Senhor nos chama para termos esse entusiasmo, essa visão, essa direção que Caleb trouxe, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da guerra que teriam que travar, do tamanho dos gigantes que iriam enfrentar, queridos. Ele soube que o Redentor dele vive. Ele não teve dúvida de que maior é o que estava com ele do que os que estavam naquela terra. Assim somos eu e você, queridos. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, tenha a convicção de que o Senhor é aquele que luta as suas batalhas. Essa foi a convicção que Caleb teve. Essa foi a prática que ele teve naquilo que ele ouviu. Ele já tinha ouvido de Moisés que uma terra prometida iriam alcançar. Ele já tinha visto os grandes feitos do Senhor, os livramentos, os milagres, os prodígios que o Senhor fez, mas não duvidou. Como eu e você temos, queridos, nos postado diante daqueles que estão ao nosso lado e passam por dificuldades e se veem como gafanhotos diante do problema que eles estão passando. Como tem sido? A promessa de Caleb é para mim e para você, querido. Porém, a meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, não espírito de racha, não espírito de apedrejar, não espírito de levantar outro líder, não espírito de passar para outro ministério. Eu não vou continuar ajudando esse ministério, porque o líder está muito abaixo, vou para outro. Quando não é a igreja, como eu disse, não vou continuar nessa igreja. Nele houve outro espírito, e perseverou. Persevere, querido. Você pode dizer para o seu irmão: persevere na carreira que o Senhor te chamou. Persevere, querido. Persevere. Eu não vou aqui te dar uma ilusão de que não tereis mais aflições. O próprio Jesus disse, como eu disse, anteriormente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende perseverança. E o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quem foi responsável para que a descendência de Caleb possuísse a terra prometida? Quem foi? Caleb. Queridos, aqui cabe a mim uma reflexão muito importante. A minha descendência, diante da minha atitude, possuirá as promessas de Deus? O que seus filhos veem em você, o que sua parentela vê em você, o que a sua descendência vê em você, os conduzirá a uma devoção maior a Cristo? Ou nós temos sido espelho para que nossos filhos apontem o dedo? Ou temos sido espelho para que nossos filhos: não quero servir na igreja não. Olha o tanto de coisa que meu pai fala daquele pastor, daquele líder, daquele irmão, é só problema. Olha o que falam nas costas, olha o exemplo que ele tem dado. Querido, isso é algo muito sério. Eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Há uma responsabilidade, queridos, em mim e em você, de que a nossa descendência, de que aqueles que são gerados após a minha vida, após a sua vida, as próximas gerações, há uma responsabilidade de você os conduzir às promessas de Deus. Não, eu não vou dirigir louvor, não vou cantar aquele louvor, porque lá em casa eu não escuto. Lá em casa tem aquele bonde lá, que toca lá em casa, só aquele pancadão. Lá em casa só rola filme que não tem nenhum sentido. Aqui é uma pergunta, queridos: a sua descendência possuirá as promessas de Deus?
pelas suas atitudes? Que a misericórdia de Deus seja sobre nós, queridos. Se nós, manhã após manhã, nossos joelhos não se prostrarem ao chão, e buscarmos misericórdia de Deus para as nossas vidas, o que será da nossa geração? E não pense você que você é incapaz de trazer a direção para os seus descendentes. Você é capaz. O Senhor te empoderou. O Senhor te dá capacidade para ser exemplo para a sua descendência, para os seus amigos, para aqueles que convivem com você. Aqueles que convivem comigo possuirão as promessas de Deus ou não conhecem, ou não sabem através de mim o que Deus pode fazer. Queridos, há uma promessa para mim e para você, queridos. Vamos deixar de seguir, queridos, aqueles que só querem trazer apedrejamento, só querem trazer divisão. E vamos deixar também de ser aqueles que trazem divisão, que trazem só problemas. E vamos passar a ser para a turma de Caleb, amém? Para a turma de Caleb, para a geração de Caleb, para a geração que tinha um olhar convicto na fé, que buscava ao Senhor com devoção, que era obediente ao seu líder. Moisés e Arão falou: você, Caleb, você e você vão lá espiar a terra. Era obediente, tinha um chamado, tinha um trabalho na igreja, na congregação. Se disponha, queridos. Ele poderia muito bem falar: não, Senhor, eu não. Já ouvi relatos que o negócio lá é complicado, que tem gigantes. Não é para mim essa tarefa. Deixa de ser aqueles que pula do barco, querido, quando ele está naufragando, e seja aquele, querido, que cumpre junto com sua liderança, junto com aqueles que o Senhor te coloca como referência, que ajude, que sustente, amém? Que seja colaborador, cooperador. Isso só conseguiremos, queridos, se sermos ouvintes e praticantes do que o Senhor nos ensina, do que o Senhor nos mostra. Tiago capítulo 1, queria andar mais nesse capítulo de Números, mas o nosso tempo não vai permitir. Tiago capítulo 1, aleluias, aleluia, Jesus. Caleb tinha convicção, queridos, daquilo que a sua liderança falava. Ele sabia, ele conhecia a água que ele bebia, a fonte que ele consumia, o seu tempo, o que ele via na sua liderança, o motivou a ser instrumento, a ser canal de Deus, a ser pronto para a obra. Ele sabia, ele via, ele andava com Moisés, ele andava junto, ele praticava, ele ouvia e praticava o que o Senhor dizia através de Moisés. Verso 12 do capítulo 1 de Tiago: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos amam o Senhor? Irmãos, há uma promessa de Deus para você que o ama. Há uma promessa de Deus para você que o ama. Não desanime, persevere. Seja sustento na vida daqueles que estão fracos, que estão caminhando com dificuldade. Verso 13: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não seja, querido, aquele que alimenta o pecado. Não seja aquele que alimenta a carne com os desejos carnais deste mundo. Persevere, não volte a sua vida para o Egito, para a sua vida anterior, queridos. A vida que Cristo oferece o mundo não pode te dar.
Não vos enganeis, meus amados irmãos, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O Senhor te formou, o Senhor te criou, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. O Senhor tem um propósito para a sua vida, queridos, não tenha dúvida disso. O Senhor te colocou como pai de família, o Senhor tem um propósito disso. O Senhor te colocou como mãe, o Senhor tem um propósito disso. O Senhor te colocou como líder de ministério, como integrante do ministério, o Senhor tem um propósito nisso. Não perca, querido, a esperança, a motivação na sua fé. Sabeis essas coisas, verso 19, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aquele povo, quando viu, queridos, os companheiros de Caleb lá, quando viram os gafanhotos, quando viram os gigantes, quando viram as lutas, eles ficaram irados, e queriam desistir de tudo, e não só desistir, influenciar a outros. Mas a ira deles, trouxe justiça de Deus? Não trouxe, queridos. Pelo contrário, não deixe, queridos, que as suas práticas diante das dificuldades, daquilo que te indigna, daquilo que te traz revolta, não deixe que isso tire a possibilidade de Deus agir. Espere a Deus, persevere, caminhe a carreira. Verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhe, querido, a palavra que você tem ouvido, acolhe aquilo que a palavra de Deus tem te ensinado. Não desanime, não desiste, não troque. Aquele povo quis trocar as promessas, os mandamentos de Deus, queridos, porque se viram em dificuldades, se viram em problemas. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aquele povo tinha ouvido, queridos, tinha ouvido que havia uma terra prometida, tinha ouvido, mas não praticaram, não caminharam naquilo que ouviram. Não vamos ser como esses, queridos. O Senhor nos chama para ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos quando nós não fazemos isso, queridos. É tempo de nós o buscarmos, é tempo de nós buscarmos dele, queridos, e praticarmos aquilo que temos ouvido, praticarmos, como Caleb fez. Eu sei que a promessa veio é de Deus, pode ser difícil, vamos ter que trilhar lutas e barreiras para alcançar a vitória, a terra prometida, as promessas, a salvação, mas eu não desisto, eu caminho, queridos, nós só conseguiremos trilhar a carreira que o Senhor nos deu, quando nós nos alimentamos dele. E nesta manhã o Senhor quer que você volte a caminhar com ele, se você outrora tem desistido disso. Que você volte a ser um com a liderança, com o seu líder de ministério. Que você volte a ser um cooperador. Que você volte a ser exemplo para a sua casa, para a sua família. Que você volte a ser referencial. Porque se alguém, verso 23, é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o exemplo que o apóstolo dá, queridos. Você, antes de vir para cá, deve ter se visto no espelho, deve ter usado o espelho para pôr, né, uma maquiagem, para dar uma ajeitada no cabelo, quem tem, né? Dar uma melhorada.
Mas talvez você chegou aqui e já falou: eu preciso ir lá no espelho do banheiro ver se está certo aqui. Gente. Será que está certo isso aqui? Até esqueceu o que você viu lá na sua casa. É assim que ele está comparando aqueles que ouvem e não praticam. O Senhor fala: aquele que mentia não mente mais. Mas há uma oportunidade lá na frente de um melhor ganho, de um lucro fácil, de uma oportunidade que vai ser melhor. A mentira surge novamente. Esqueceu daquilo que a palavra diz para não mentir. A palavra de Deus nos dá ensinos práticos, queridos. Mas quando surge a oportunidade de colocarmos ele em prática, de sermos pacientes principalmente com aqueles que nós convivemos, há uma oportunidade de choque, de coisas que você ouve que você não queria, e a palavra torpe, a palavra áspera já brota na sua boca. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Se olha no espelho, vê a você, mas logo esquece. Quantas vezes nós estamos como esse exemplo, queridos? Sabemos de cor e salteado o que a palavra de Deus diz que devemos fazer em determinadas situações. Mas, quando as coisas acontecem de uma forma diferente, esquecemos o que a palavra de Deus diz. Verso 25, aqui eu já quero convidar os músicos para encerrarmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera novamente, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluias. Caleb olhou para o povo e falou: ei, eu sei em quem eu tenho crido, calma, nós venceremos. Colocou em prática o que tinha ouvido, queridos. Vamos colocar em prática o que nós temos ouvido? Amém? Vamos deixar de ser negligentes. Vamos deixar de ser aqueles que só ouvem e não praticam, e passarmos a ser aqueles que operam, que praticam o que ouvem. Mas só conseguiremos fazer isso, queridos, se estivermos nos alimentando de Deus. Você só vai conseguir trazer água limpa se você se alimenta de água limpa, queridos. Só conseguiremos jorrar palavras de vida eterna aqueles que estão oprimidos, se dela nos alimentamos. Só conseguiremos trazer resposta ao sedento, se nos alimentarmos dele. De quem temos nos alimentado? A Bíblia fala que toda a congregação, lá naquele capítulo de Números, querido, ouviu aqueles que foram rebeldes. Mas existiam alguns que ouviram o que Caleb disse e não desistiu. Não desistiu. Qual tem sido a sua fonte? De quem você tem se alimentado, queridos? De quem você tem gastado o seu tempo, minutos? Quando você tem uma oportunidade de ouvir um louvor, de cantar uma canção, quando você tem a oportunidade de ouvir uma palavra, de ler a palavra de Deus, temos feito isso, temos nos alimentado dele. Queria te convidar a ficar em pé nesse instante. Eu quero dar oportunidade para você que sente que tem sido um mau colaborador na obra de Deus, para você se arrepender, para você pedir a Deus: Deus, me dê ânimo, me dê motivação, me dê unidade com meu líder, eu quero ser um cooperador. Você que sente que não tem sido referência para a sua descendência, é tempo de você voltar às suas práticas a Cristo, queridos. Você que sente que já está no Egito, deixou de caminhar com a congregação, prefere mais as práticas do pecado do que o caminhar com Cristo, eu quero te dar a oportunidade de você voltar a Cristo. Não seja ouvinte negligente com a palavra de Deus.
seja ouvinte praticante, querido. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quantos líderes, quantas pessoas temos visto que de uma hora para outra estão bem, passam por situações até de morte. Vamos fechar nossos olhos, aleluia, Jesus. Essa é uma manhã de recomeço, queridos. É uma manhã de reflexão diante do que tenho me alimentado e o que eu tenho oferecido. Nós vamos cantar essa canção como uma oração. Ela diz que nós queremos, que nós precisamos voltar a beber das águas que só Jesus pode dar, para sermos referência, para sermos cooperadores, para sermos aqueles que trazem pessoas a Cristo e não aqueles que afastam as pessoas de Cristo. A sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Me depois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede.
manhã, meu Pai, onde o Senhor coloca novamente ao nosso dispor as fontes que o Senhor pode dar, Deus. Queremos nos alimentar de Ti, ó Deus, a cada manhã. Precisamos nos alimentar de Ti. Que cada um aqui, meu Pai, busque compreensão na palavra do Senhor, busque orientação na Tua palavra. Há ações que precisam ser dados, há passos que precisam ser decididos, meu Pai. Voltarmos a nos alimentar de Ti, para alcançarmos novas vidas, para refletirmos, ó Pai, o Senhor, nessa geração que está perdida, meu Pai. Eu abençoo cada pai, cada mãe, com sabedoria para criar os seus filhos, cada filho para obedecer os seus pais. Tenha a direção, a convicção de que esse é o mandamento, meu Pai. Essa igreja caminha debaixo das Suas promessas. Os ministérios dessa casa, meu Pai, caminhem debaixo de liderança. As ovelhas dessa casa caminhem debaixo de pastoreio, meu Pai. Oh, meu Deus, haja cooperadores da obra do Senhor nessa igreja. Oh, Pai, como parte que reunimos do Seu corpo neste local, meu Pai, nós queremos ser cooperadores da obra do Senhor. Eu abençoo cada um. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada um, ó Deus, que tem tido dificuldade de relacionamentos, dificuldades na sua caminhada de fé, meu Pai. Oh, meu Deus, que nós como igreja possamos nos voltar a Ti, Pai, nos voltar a Ti com convicção, buscar ao Senhor com mais devoção, com mais ímpeto, com perseverança, meu Pai. Eu abençoo cada um que aqui está, ó Deus, e dizemos que o Senhor é a fonte que não esgota, fonte de água viva é o Senhor, Pai. A vida que o Senhor nos oferece, o mundo não pode nos dar. Essa convicção nunca falte em nós. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, queridos? Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de ser cooperador com a obra do Senhor, amém? Não saia daqui sem cumprimentar o irmão que você ainda não cumprimentou. Aleluias. Sexta-feira, amém, queridos? Glória a Deus.